Bom Dia Clube, a sua melhor companhia. Agora no Bom Dia Clube, entrevista. Olá, bom dia, são 9h23, estamos no ar com o nosso Bom Dia Clube e nesta manhã gostosa de quarta-feira nós vamos bater um papo gostoso porque a gente está recebendo aqui o tabelião Pedro Corsetta, ele que veio para falar e contar um pouquinho para a gente sobre o primeiro tabelionato de notas de Foz do Iguaçu, que está com marca nova, novo endereço, e a gente vai bater esse papo gostoso, trazer alguns esclarecimentos e conhecer um pouco esse catarinense que veio lá de Orleans. Conta pra gente, Pedro. Bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Cláudio. Bom dia, amor. Bom dia, ouvintes, pessoal de Foz do Iguaçu. Como disse, um prazer estar aqui. Um prazer fazer parte agora da cidade de Foz do Iguaçu com o primeiro tabelionato, está tomando em frente do primeiro tabelionato, o cartório. E é uma honra, tanto estar assumindo essa função, essa responsabilidade, e quanto está conhecendo um pouco mais da cidade de Foz do Iguaçu. Que bom, seja muito bem-vindo aqui em nossa cidade. Espero que você esteja gostando da nossa cidade. Você chegou aqui quando, Pedro? Então, eu logo após escolher o cartório, eu vim conhecer a cidade em dezembro, passei uns 3, 4 dias, em dezembro agora, de 2022, tá. E vi com mudança mesmo só em janeiro agora, então não deu 2 meses ainda que eu estou na cidade. Tá certo, então seja muito bem-vindo, espero que você goste muito da sua nova residência, do seu lugar que você decidiu vir para morar, né? E Pedro, eu queria que você contasse um pouquinho quais são essas mudanças, para quem está nos ouvindo, o primeiro tabelionato de notas de Foz do Iguaçu, né, está com marca nova e endereço novo, era o antigo cartório Salinê, né? Isso mesmo, Cláudio. O cartório, o tabelionato, que era reconhecido como tabelionato Salinê, né, que ficava ali na rua Barão do Rio Branco, então, após eu tomar a titularidade, acabou por optar por trocar o endereço dele. Então, a gente se encontra hoje com sede na rua Almirante Barroso, ao lado do edifício Pedro Basso, um lugar mais amplo, para um atendimento público melhor. Senti a necessidade de fazer essas mudanças devido a necessidade da população mesmo de Foz do Iguaçu, pelo que eu percebi em alguns momentos lá no cartório. Então, é isso, uma estrutura física nova, um espaço mais amplo, com tecnologias mais avançadas, com uma capacidade de atendimento maior, então, para suprir uma demanda que havia necessidade lá no cartório. E também está mais no centro, né, Pedro? Está mais acessível também, né? Porque ali é bem em frente ao Sicredi, né? O Sicredi é um parceiro nosso aqui da Rádio Clube. Você é vizinho ali do Paulo Rossetti, toda a equipe ali da Sicredi. Isso mesmo, estou em frente ao Sicredi, também estão sendo muito parceiros lá comigo. Um abraço para a Cristiane, para o Yuri, que foram que me atenderam lá, foram muito bacanas. Em frente ao Sicredi, aonde era a sede do Sicredi, é o local que hoje está o cartório, ao lado do edifício Pedro Basso, também, que é uma referência aqui na cidade, na qual temos o estacionamento já do cartório exatamente em frente. Então, para quem precisa, facilita, né? Porque ali é uma rua bem movimentada, mas tem estacionamento, então pode ir tranquilo, né, Pedro? Isso mesmo, fica ao lado da Avenida Brasil, né, Rua Almirante Barroso, fica bem no centro, no coração da cidade de Foz do Iguaçu. Foi uma preocupação também que eu tinha, porque o cartório, naquela posição que ele estava, ele era reconhecido como a rua do cartório, mas não tinha nada em torno dele, né? Então, eu preferi trazer o cartório mais para o coração, para a pessoa não precisar locomover tanto, né? E se locomover, ter espaço para estacionar. Então, tem opções, né? Essa é a diferença, né? Ter opções para as pessoas. Pode ir a pé, que está perto de tudo, e pode estacionar o seu carro logo em frente. Perfeito. Eu queria que você contasse um pouco para os nossos ouvintes, como eu estava falando, estava brincando antes, mas realmente a gente tem aquela ideia, nós acima aí dos 40 anos, que o tabelião é mais um senhorzinho, né? E o Pedro aqui super jovem com a gente, trazendo aí as novidades. E não só o tabelião mudou, como também todas as tecnologias mudaram. Hoje as coisas realmente trouxeram facilidade. Antigamente tudo era um pouco mais difícil, você tinha que ir
lá no cartório. Claro que você ainda tem que ir, mas não toda vez. E eu queria que você começasse contando para a gente quais são os tipos de serviços prestados pelo cartório e o que a tecnologia trouxe para melhor, para facilitar a vida de todo mundo. Sim, perfeito, Cláudio. Uma coisa que a gente tem que entender é que acabar com esse estereótipo de que o cartório é tudo demorado, que é tudo dificultoso, né? O cartório é um braço direito do Poder Judiciário, a gente presta um serviço jurídico. E a gente está aqui como serviço público, a gente tem que estar acompanhando, né, a demanda que a população pede. Então as tecnologias estão aí para nos ajudar da melhor forma possível. E a gente está tentando acompanhar também, passo a passo, a gente está investindo e melhorando o nosso atendimento. Sobre os serviços que o cartório presta, a gente presta serviços de balcão, né? O reconhecimento de firma, que é muito utilizado, que é conferir assinatura. O serviço de autenticação de cópias, que é bater uma cópia e dizer que ela confere com a original. Serviços de apostilamento, que aqui como nós em região de fronteira exige muito, que é o que dá validade ao documento brasileiro para que ele tenha efeitos no exterior. Então eu levo um documento no Paraguai ou na Argentina e vai ser válido como original, vai ser validado. Precisa fazer esse apostilamento, que é o nome. A gente faz serviços de reconhecimento de matéria até por videoconferência, né, por meio digital, que se chama e-notariado, é uma plataforma. E tem os serviços demais de escrituras públicas, né? Então, escrituras públicas de compra e venda, escrituras públicas de doação, procurações públicas, né? Que às vezes para venda de um carro ou para venda de um imóvel a gente precisa realizar. Serviços de inventário, divórcio, todos esses hoje podem ser feitos diretamente no cartório, não precisa mais ir no fórum. Que às vezes demorava-se anos para fazer isso. Isso no cartório se resolve com mais agilidade. Então, tem mais serviços de testamentos públicos que a gente também pode fazer. São vários serviços. O ideal é que a pessoa até possa se dirigir até o cartório que eventual tenha uma dúvida, alguma dúvida jurídica, possa ir lá conversar com a gente, que a gente possa suprir até essa demanda da pessoa. E ainda falando em tecnologia, né, essas dúvidas hoje também podem ser tiradas por WhatsApp, porque hoje o cartório tem um WhatsApp. Antigamente não existia isso, você tinha que ir lá, não tinha pegar a senha, ficar lá sentado esperando. Hoje você já pode ir lá, inclusive com tudo prontinho, só para fazer exatamente aquele serviço, né, Pedro? Isso mesmo, Cláudio. Hoje a gente tem a tecnologia está aí para nos ajudar, né? Então, quanto mais a gente atender essas pessoas, tirar as suas dúvidas da população, o cartório é um amigo da população, amigo da sociedade. E está aqui para ajudar. Então, se você tem alguma dúvida, pode entrar em contato pelo WhatsApp, pode chamar no direct do Instagram, Olha no que Facebook. chique, gente, eles têm direct no Instagram. Pode chamar lá que a gente responde, ajuda, auxilia, qualquer coisa, enviar um documento, olha se é isso, se não é, o que eu preciso, um checklist de documentos que eu preciso levar no cartório. Então a gente está disponibilizando tudo isso para facilitar, né? Para a pessoa não precisar ir lá, precisar nem ligar mais, né? Que às vezes até ligar, às vezes a pessoa prefere já mandar um WhatsApp. Então estamos aí para ajudar, para facilitar a vida, agilizar negócios, agilizar dúvidas, solucionar dúvidas, e é isso. Todo mundo fala do tal do reconhecimento de firma, né? Vamos fazer um reconhecimento de firma. E eu queria que você explicasse um pouquinho para a nossa audiência o que é um reconhecimento de firma e quais são as modalidades de reconhecimento de firma. Perfeito. O reconhecimento de firma é o serviço do balcão ali do cartório, né? Um dos que mais mantém um fluxo diário da gente. Então, muita gente vai no cartório para quê? Para reconhecer a sua assinatura, reconhecer a sua firma. Quer dizer o que isso? A pessoa assina um documento e o cartório diz, essa assinatura realmente é desse fulano que assinou aqui. Às vezes as pessoas me perguntam, mas eu estou dizendo que a assinatura é minha. Tudo bem, mas não é para você esse documento. Esse documento serve para outra pessoa que vai receber. Ir lá naquele órgão público, em qualquer lugar que seja, para ele é uma segurança mais a confirmação da assinatura da pessoa. Para depois a pessoa não dizer assim, mas não fui eu que assinei. Isso mesmo. Né? Foi outra pessoa que assinou, isso aí não é verdadeiro. Isso mesmo, é para isso mesmo que identifica. Porque se tu particularmente quer fazer um contrato de locação, tu pode exigir a assinatura, o reconhecimento de firma da pessoa. Um órgão público, uma matrícula, um órgão público, um requerimento, exigem o reconhecimento de firma para quê? Para provar que aquela pessoa realmente foi que assinou, que ela requereu aquele documento. Então, as modalidades de reconhecimento de firma são a por semelhança, que é o quê?
Eu faço a assinatura do documento fora do cartório, na minha casa, e outra pessoa leva a assinatura no cartório para reconhecer. Lá no cartório a gente tem as fichas, na qual vai conferir por semelhança, reconhecimento por semelhança. Essa assinatura do Pedro está igual àquela que está na reconhecimento de assinatura, as escreventes vão analisar isso, ver se estão semelhantes e vão reconhecer por semelhança. E tem o reconhecimento por verdadeiro, que se fala, né? Que é que eu vou ter que assinar lá no cartório. Eu vou lá no balcão, pego a minha senha, vou no documento e assino na frente do funcionário do cartório que ele atestou, ele verificou que foi o Pedro que assinou aquele documento. Então há essa diferenciação. Perfeito. Bom, acho que está bem explicado, né? As pessoas entenderam um pouquinho mais aí, então, sobre o reconhecimento de firma. Porque antigamente falava isso, pensava, será que vou ter que abrir uma empresa, né? As pessoas firma, antigamente se falava muito em relação à empresa. Pedro, e o que é uma procuração e se qualquer pessoa pode outorgar uma procuração? Procuração é dar poderes para uma pessoa fazer alguma coisa. Eu quero dar poderes, por exemplo, para a pessoa abrir uma conta no banco. Eu quero dar poderes para a pessoa... Eu autorizo uma pessoa, né? Eu autorizo uma pessoa a vender um imóvel. Eu autorizo um advogado a participar de uma entrar com uma ação judicial para mim. Então, são poderes, são uma autorização dada por escrito. A gente faz a procuração pública, que é feita no tabelionato. Alguns atos na vida... como um casamento, você já sabia que pode casar, eu posso fazer uma procuração para você casar no meu nome com a minha esposa, por exemplo. Então essa procuração tem que ser pública, por quê? Por causa da relevância do ato. Olha. Então atos importantes, atos marcantes na vida não podem ser feitos de procuração particular, tem que ser feito por procuração pública. E isso a gente faz lá no cartório. A pessoa solicita, fala o que quer, fala para que precisa procuração, que a gente vai descrever tudo lá na procuração, e só quem vai no cartório é só quem está dando poderes, só quem está manifestando interesse em autorizar alguém a ir. Tá, você está me autorizando, só vai você lá, eu não preciso estar lá. É isso? Mesmo, é assim isso que funciona. Mesmo. Perfeito. Procuração tem prazo de validade? Pode ter. Pode? Pode, depende da sua vontade. Por exemplo, eu quero que você venda um imóvel, mas nesses 90 dias, num carro, vamos pegar um exemplo que é mais comum. Tá. Um carro, eu vou vender um carro para você, mas você tem 90 dias para transferir esse carro para mim. Então estabelece-se um prazo de 90 dias, que essa procuração vai ter validade, depois disso se encerra-se. Para quê? Para que a pessoa realmente transfira o carro, para que essa coisa saia do seu nome. É até uma orientação que a gente dá, né? Porque se não colocar prazo, vai ficar aquela coisa se prolongando muito tempo, né? Então coloca esse prazo para dar realmente um limite de conclusão do negócio. Perfeito. Eu fiz uma procuração, eu coloquei lá 3 meses para o Pedro vender o meu terreno. Pedro não vendeu o meu terreno e agora eu quero revogá-la. Como é que eu faço? Vá no cartório. A gente faz a revogação da procuração. De qualquer forma, essa procuração, se não foi feita no prazo, ela vai ficar sem efeitos, né? Eu não vou poder utilizar numa escritura pública uma procuração com prazo de validade vencido. Eu tenho que verificar isso. Nós, como cartorários, como tabeliães, temos que verificar isso. Tá. Mas, de qualquer forma, pode revogar a qualquer momento. Pode revogar, inclusive, procurações feitas em outras cidades. Eu fiz uma procuração em Curitiba. Eu não quero ir lá em Curitiba voltar para revogar uma procuração, né? Sim. Eu venho aqui no cartório, no tabelionato, aqui em Foz do Iguaçu, e mando revogar a procuração feita em Curitiba. Então há essa comunicação entre os cartórios também, né? Para facilitar a vida das pessoas. Perfeito. E aí, depois que você revogou, você tem que fazer uma publicação em algum jornal, fazer alguma coisa, ou não necessariamente? Aquilo já é um documento? Aquilo ali, como se diz, procuração pública. Tudo que é feito no cartório, ela tem uma presunção de publicidade geral. Sim. Então, tu fez a procuração, tu revogou e ali acabou, já não tem mais efeitos. Perfeito. Pedro, agora o contrário. Você me deu poderes para ser aí o procurador, né, sua procuradora, mas eu, que sou sua procuradora, decido que não quero mais ser sua procuradora. Tipo, não quero isso aí vai me dar dor de cabeça. Como é que eu faço?
da mesma forma pode pedir a revogação, né? Porque apesar de tu, às vezes, tu nem saber, né? Como eu falei, eu te nomeio minha procuradora e às vezes tu nem tá ciente que eu te nomeei. E eu te entrego lá um documento e às vezes tem responsabilidades daqueles documentos, né? E tu nem aceitou. Sim. Tu venha e peça a revogação, a dissolução. No cartório é exatamente igual. Que fique sem efeitos, que aquilo ali não vai ter efeito nenhum. Perfeito. Então, sempre é bom ir até o cartório, tirar as dúvidas, fazer suas perguntas, né, Pedro, para que esteja sempre muito bem ciente do que está acontecendo, né? Sim. Essa questão de dúvidas, só queria também esclarecer, o cartório é um serviço jurídico. Eu sou formado em Direito, vários funcionários lá são formados em Direito, então a gente é quase que um braço direito do Poder Judiciário. Perfeito. Então, vários serviços que são... O Poder Judiciário nos delega. Então, deixe que o cartório faça. Não há por que levar isso ao Poder Judiciário. Então, essas informações, muito se fala e às vezes não tratam a realidade completa. Por isso que e cada caso é um caso. Por isso que é difícil a gente falar, dar uma regra geral. Então, o ideal é que cada pessoa que tenha sua dúvida nos chame no WhatsApp, vai lá conversar, que explicamos, tranquilo, que é o mais correto para a solução de cada caso. Sim, perfeito. Sempre tirando as dúvidas e conversando, né? Pedro, conta uma coisa pra gente. O que é preciso para fazer um testamento público? Né? O pessoal que está aí nos ouvindo, às vezes pensa em fazer um testamento. O que é um testamento público? Bom, o testamento é um outro documento que a gente faz em cartório, no tabelionato. O testamento ele até tem um charme, né? Quando a gente fala testamento. Nossa, eu fiz o meu testamento, né? Pois é, eu já ouvi. Quando alguém fala que tem um testamento, eu fiz um testamento, fica pensando, nossa, deve ter muito dinheiro, muitos bens, né? Não há essa necessidade. Testamento, na verdade, pensando nos seus bens para depois da sua morte. Eu gostaria que meus bens ficassem para determinada pessoa depois que eu falecer. Não é uma doação, diferente que a doação é imediata. O testamento para depois da morte. Tá. E há limites. Tu só pode testar 50% do teu patrimônio. Metade. Por quê? Porque a outra metade é dos teus herdeiros, que a lei determina. Então, teu filho tem direito a tanto, o outro filho tem direito a tanto, seu cônjuge tem direito, cônjuge, esposo, marido tem direito, por lei, a determinada cota da sua partilha. E o testamento pode deixar eventual bem para determinada pessoa. É isso. Mas o testamento também não impede que tem que se fazer inventário. E não impede algumas situações. Tem que se fazer inventário. Não é imediato que o testamento vai produzir efeitos. O testamento vai fazer parte de um inventário para depois ser lavrado, para ser feita a partilha e a pessoa adquirir a propriedade posteriormente. Então não é bem assim, por exemplo, né? Eu tenho um testamento. 50% daqueles meus bens, então, vai para meu marido e para meus filhos. Os outros 50% eu decidi doar para outra pessoa. Tu decidiu para a tua vizinha, por exemplo, né? Que tu gosta muito dela, tal, tem dificuldades. E não. Isso vai para o inventário, a tua vizinha vai fazer parte do inventário como recebendo aquela parte da tua herança, e depois que terminar o ato que vai ser recebida aquela parte do testamento, da sua herança. Ou seja, ainda assim tem que fazer o inventário. Tem. O inventário normalmente é um pouco mais burocrático, né, Pedro? Mais demorado, né? Ou não necessariamente? Não necessariamente. Só para concluir o testamento a gente falou ali de brincadeira de dinheiro, de riqueza, mas não há limite de herança. Eu posso testar um sofá, posso testar um microfone, um cachorro, tudo que for de minha propriedade eu posso testar, tá? Posso dar por testamento. Tá. Só para ficar claro, né? Porque às vezes as pessoas acham que para fazer testamento tem que ter um grande patrimônio. Não há necessidade. Sobre o inventário há duas formas de se fazer. Judicial, lá no fórum, com o juiz e tudo mais, e no cartório. Após 2007 se permitiu-se fazer o inventário de forma extrajudicial. Tá. Que é feito no cartório. Lá no tabelionato, a gente vai lá no cartório. Faz com vocês. Comigo lá no primeiro tabelionato. Perfeito. Se a pessoa tiver uma dúvida de inventários, alguma coisa, a gente faz tudo lá, tudo. Então, há requisitos para se fazer no extrajudicial. O primeiro de todos tem que ter um advogado. O advogado obrigatoriamente faz parte do inventário mesmo no cartório. Sim.
Aham. Segunda parte, os herdeiros têm que estar de acordo com aquela partilha. Todo mundo tem que estar de acordo. Todo mundo. Viúvo ou viúva, companheiro, companheira, herdeiros, anuentes, né, que são os cônjuges dos herdeiros. Então, todo mundo tem que estar de acordo. Se alguém não tiver de acordo, Não faz, só judicial. daí judicial. Aí fica Judicial. rolando na justiça. Aí vai Até lá pra- todo mundo chegar um momento e dizer, tá, vamos fazer a vontade do falecido. Ou o juiz deferir lá o que for determinado. Ou seja, tua vontade nem sempre pode correr o risco de não acontecer. Isso mesmo. E lá no inventário, na verdade no cartório, vou falar mais do cartório, né? Então, exige o advogado, exige que todos estejam de acordo e exige que não haja interesse de menores, né? Porque, imagina, se tiver um menor de 18 anos, o interesse dele não pode ser... como é que ele vai concordar com uma coisa que ele não tem capacidade ainda? Sim. Então, não pode ter filhos menores, tá? Tá. Então, esses 3 requisitos. Passando disso, pode-se fazer no cartório e não é demorado lá no tabelionato. A gente consegue fazer um inventário, às vezes, em 30 dias, 60 dias... Depende de outros documentos, né? Que a gente tem que ir atrás dos tributos, Sim. tudo mais. Documentos pessoais, documentos dos imóveis, documentos dos carros, documentos do banco. Então, mas é super rápido. Não há por que hoje a população não utilizar o inventário no cartório. Se cumprir os requisitos, obviamente. Sim. E também fica aqui o recado para a população dos advogados, colegas advogados, né? Que muitas vezes, às vezes por essa falta de prestação do próprio serviço do cartório, né? Sim. O cartório deixou a desejar, às vezes... Desde quando que foi que o cartório pode fazer? 2007. 2007. É antigo, né? Mas ainda assim, enfim. Enfim, são opções. Na verdade, a pessoa Sim. tem as duas opções. Sim. Se ela entrou no judicial, eu quero mudar pro extra porque agora todo mundo está de acordo. Pode mudar, pode inverter. Tu só pede a suspensão do processo lá e volta pro extrajudicial. Então, está disponível. É uma opção. Pode fazer... São várias opções, assim, Perfeito. sabe? Isso que eu quero dizer. E como eu disse pros colegas advogados, que às vezes o cartório... Eu quero fazer o meia-culpa aqui, que os cartórios muitas vezes não foram atrás de orientar até mesmo os advogados dessa possibilidade, né? Perfeito. Então, queria deixar o recado para os colegas advogados que tenham interesse em dar solução, em que se enquadram nesses requisitos, no inventário, num divórcio que tem os requisitos semelhantes, que nos procurem, vai lá conversar que a gente consegue orientar e facilitar a vida dos clientes deles, facilitar a vida do advogado. É uma coisa que todo mundo sai ganhando, né? Perfeito. Pedro, se fala muito em valores, né? Não precisa dizer aqui valores, mas ainda continua ou hoje, devido tantas mudanças, para fazer aí um testamento, para fazer esse tipo de trabalho, ainda é caro ou, não, é acessível, dá para fazer tranquilamente? É assim, valores sempre são relativos, né? Para uma pessoa pode ser barato, para uma pessoa pode ser cara. Sim. O cartório sempre foi muito cobrado pela questão dos valores e tudo mais, né? Sim. Mas enfim, o cartório, o que fica claro é que a gente tem que cobrar, a gente fiscaliza o tributo, Sim. a gente fiscaliza o imposto e a gente é cobrado por isso. Se eu não olhar se o tributo municipal ou estadual foi pago, eu sou a responsabilidade. Tá. Então eu não estou cobrando coisa do cartório, eu estou cobrando coisa do município, do estado, de todos os órgãos públicos. Então... É uma questão relativa, eu dizer. Mas o que eu queria só falar é que, apesar de... Às vezes depende do imposto, pode ser um pouco caro, pode ser um pouco barato, depende da situação, é por valores, é por patrimônio da pessoa, é por faixas de valores. Se tem um patrimônio acima de tal valor, é tal percentual. Se tem um patrimônio acima de tal, é tal valor. Hoje, ainda os emolumentos do Estado do Paraná ainda são considerados os mais acessíveis do Brasil. Os emolumentos, que as taxas cartorárias são considerados. Sim. Então, só queria deixar claro isso, que apesar de... Sempre é uma demanda da população, né? Entendo os dois lados. E é tabelado. Eu também não consigo alterar, eu como Pedro. Isso vem de cima. Sim. Pedro, o valor do inventário é esse. Eu não posso nem para cima nem para baixo. Tá então, certo. Ô Pedro, para a pessoa entender, eu tenho um terreno, parti dessa para melhor, deixei lá para a família, né? E aí eles vão lá e querem passar para o nome de alguém, né? E aí vai fazer o tal do inventário. Só que a Clau nunca pagou o tal do IPTU. É esse momento que acaba encarecendo, que as pessoas aí ficam na dúvida, né? Porque daí tá cheio de imposto e para passar para o nome lá das pessoas que foram beneficiadas, tem que ser pago, tem que colocar em dia, né?
E é isso que dá a bagunça. Não, é isso ou eu entendi errado? Também é isso. Por quê? Porque para fazer esse inventário, a gente vai ter que regularizar essas situações, né? Não tem como transmitir esse bem com dívidas. A gente tem que regularizar e depois quitar. E isso vai encarecendo, né? Como tu disse, é isso mesmo, acontece muito isso. Um carro também, um documento atrasado, tem que quitar. Tem que quitar. Então, às vezes, a pessoa deixa dívida, né? Porque tem gente que diz assim, mas fulano morreu, só me deixou dívida, né? Então, mais ou menos isso. Pedro, para a gente fechar sobre testamento, o que é um testamento cerrado? Bom, testamento cerrado, da mesma forma como o inventário, o testamento é permitido de várias formas. Há o testamento que é feito diretamente no cartório, que é o público. Então, o tabelião, nós lá no cartório, vamos escrever tudo à vontade. Eu quero doar o meu cachorro para minha vizinha, o meu sofá para o Moa, o meu microfone para a ciclana. O cartório vai fazer tudo. O testamento particular você faz na sua casa. Tá. Eu quero doar, você escreve na sua mão, na sua caneta, no seu computador e arquiva lá na sua pastinha. Deixa lá. Tá. O problema do testamento particular é que às vezes se perde. Porque se a pessoa faleceu, como é que vai saber que tinha testamento? Por isso existe o testamento cerrado. Para quê? Porque você escreve em casa, mas guarda no tabelionato. A gente vai lacrar ele, porque a gente não pode ler o conteúdo é seu, mas vai estar lá no cartório. E eventual falecimento da pessoa, do testador, vai ser comunicado ao juiz. Olha, essa pessoa tinha testamento. É isso que acontece. Para não se perder aquele testamento, sabe? Porque muitas vezes a pessoa fazia o testamento e deixava debaixo do colchão. E ficava por isso. Daí não tinha jeito. Então você faz, assina bonitinho, vai lá no cartório e faz o tal do testamento cerrado. Perfeito. Agora eu quero falar de divórcio. No seu cartório, se faz casamento ou não? Não. Só separa. Só separa de Eu tenho negócio lá da formalização de uma escritura pública de união estável. O que significa isso? É outra coisa, não tem nada a ver com casamento. Bom, são diferentes. União estável e casamento são diferentes, né? Apesar de haver decisões hoje de ser muito semelhantes, né? Sim. Casamento e união estável, hoje há quem diga que é igual, há quem diga que é diferente. Mas formalizar juridicamente é ter um documento na qual eu vou comprovar minha união estável, porque a união estável é a situação jurídica do dia a dia. Eu convivo em união estável no decorrer do tempo, não através de um documento. Tá. Vocês conseguem me entender? Mas formalizar juridicamente, então, é eu e você vamos ao cartório, a gente vai no cartório e lavra um documento e afirmando, declarando que nós possuímos uma união estável. Isso serve para comprovar a sua união estável, né? Para você quer levar para algum plano de saúde que precisa de um dependente, você precisa levar para um vínculo trabalhista, para dizer que tem um dependente. Sim, são várias formas de E a pessoa que já está há muito tempo com alguém, tipo, por exemplo, estamos juntos aí há 5 anos, e aí eu posso fazer retroativa essa união estável ou não? É assim, retroativa não. Tu pode até afirmar a data de início, lá quando começou. Mas a data que a gente vai fazer é hoje. Se você quer que ela tenha efeitos anteriores, aí depende de cada situação para se você provar. Por quê? Porque eu não posso dizer que eu não tenho como afirmar isso. Você não me falou isso há 5 anos atrás. Você me falou isso hoje, que em 2018 você começou a ter uma reunião estável. É isso que a gente atesta. Por quê? Porque tem situações que pode direitos de terceiros ser afetados. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Tá. E sempre os dois, não tem essa história de só vir aqui, meu marido está trabalhando, minha esposa está trabalhando, só quero fazer esse negócio de união estável. Não, tem que estar os dois juntos lá. Tem que estar os dois. Por quê? Porque eu tenho que afirmar que você é minha companheira e você tem que afirmar que eu sou companheira. Acontece muito no cartório que às vezes as pessoas deixam para depois sempre, né, as coisas, né? O tal do depois. Depois eu faço, né? E, por exemplo, acontece de a pessoa falecer, o companheiro falecer e não ter um documento para provar que ele era seu companheiro. Daí a pessoa vai no cartório, eu quero fazer uma escritura pública de união estável. Mas... Cadê o fulano? Ele faleceu, porque eu quero usar no inventário. Assim, infelizmente não dá, porque você vai ter que provar isso de outras formas. Lá no juízo, seja lá como for. Por quê? Porque no cartório não dá. Não dá, eu preciso da manifestação de vontade da pessoa me dizendo, porque apesar de a pessoa, eu vivo e eu não estou, mas
Para nós, a gente precisa que a pessoa... Mas tem que estar lá no documento. Tem gente que diz, eu vivo em união estável há 10 anos. Juridicamente isso, depois aí você vai ter que ir lá comprovar, vai ter que apresentar provas e não vai ser no cartório que você vai fazer resolver isso. Isso, você vai lá apresentar foto, cartinha de namoro, essas coisas vai ter que apresentar em juízo para provar. Então, criatura de Deus, você que está vivendo aí uma situação, né, vivendo com alguém, essa união estável, é sempre bom que você vá para um cartório, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, às vezes vocês estão construindo bens, compraram coisas juntos, né, e tal, porque quando tá assim, tá bem, tá tudo bem, né? Mas depois que acontece alguma coisa, vem os arrependimentos, né? Então vai lá, faça isso, oficializa, que fica tudo fácil, até para depois inventário, para tudo, né? Até para a família não dizer, não, mas fulano tu conheceu ela semana passada, e às vezes já tá vivendo com essa pessoa 8, 10 anos, né? Não, tem muita utilidade. Ter o documento na mão facilita muita coisa, né? Seja uma... Até uma declaração de residência, hoje a gente não consegue fazer quase contrato nenhum sem uma declaração de residência, né? Isso. Então ter o documento na mão facilita muitas situações, é estresse para depois, então tudo que você conseguir resolver antes, muito anterior, que esteja as situações bem alinhadas, né? Sim. Todos conscientes, tranquilos, facilita para todo mundo. Perfeito. Agora a gente falou de juntar, agora nós vamos falar de separar, né? Porque parece que juntar é fácil, né? Mas separar é um pouco mais difícil. Pelo menos antigamente, separação era uma dor de cabeça danada, né? Demorava tempo, o povo se separava, se divorciava. Então, realmente era muito mais demorado. O pessoal dizia assim, é mais difícil separar do que juntar. Conta pra gente, Pedro, separação e divórcio em cartório de notas. Quais são os requisitos, como são feitos e tem um tempo médio para que isso aconteça? Sim, só para contextualizar, é interessante a gente contar um pouquinho da história, né, da separação e do divórcio. Sim. Que há muitas... a legislação brasileira há muitos resquícios da religião. Então, a Igreja Católica, tudo mais, sempre teve muita influência, né? Que então, Deus uniu, ninguém separa. Isso aí. Então, os requisitos da separação, antigamente, como é que funcionava? Eu casava, se casasse, tu não poderia separar antes de 1 ano de casamento. Então, tu ficava 1 ano casado, tu se arrependeu no dia seguinte. Ficava 1 ano casado, depois pedia separação. A separação era um termo que se utilizava para você tentar reconciliar. Vocês iam iniciar o procedimento de divórcio, mas ia separar depois de 1 ano separado, que depois você pediu o divórcio. Sim. Então, nisso decorreu 2 anos. 2 anos. E depois do divórcio que você poderia eventualmente casar de novo, tudo mais. Hoje, não existe mais isso. Hoje existe a separação, que continua na legislação, mas está em desuso. Mas você casou hoje, amanhã você pode se divorciar. Não existe mais prazo. E o divórcio pode ser feito, inclusive, no cartório. O divórcio pode ser feito lá no cartório. A gente vai lá, nós dois, um acordo. Sim. Nós dois acordados, olha, não deu certo e tal. Divorcia, sai com a escritura pública de divórcio. No mesmo dia? No mesmo dia. Se os dois estiverem cientes, eu preciso levar um advogado? Pode só... Precisa. Tem que ir com um advogado. Isso. Há necessidade... Testemunhas, não. Não. É só para casar que precisa de testemunha. Isso mesmo. Como diz o outro, se fosse bom, ninguém levava testemunha ao povo. Isso mesmo. O divórcio envolve outras questões, né? Pode ter bens, pode não ter. Você pode divorciar agora e deixar os bens para momento posterior, porque já fica... No registro civil já fica como divorciado. Ele pode eventualmente casar de novo, tudo mais, e depois discutir a partilha de bens. Assim, fica meio flexível essa parte da legislação, no qual a ideia é atender a população, né? Sim. Então, pessoa que tenha dúvida, qualquer coisa, só ir lá que a gente consegue. E lembrando, tanto para casar, para união estável, quanto para separar, sempre tem que ser com os dois. E para separar tem que ter advogado, né, Pedro? Isso também. Também tem. O advogado é um parceiro nosso aí nessa parte, na qual a função dele é orientar a partes. Por quê? Porque o tabelião, ele vai lavrar o documento. Mas quem está dizendo, quem está orientando a parte, o teu direito acaba aqui, o dele termina aqui, é o advogado. Sim. Pode ser um advogado só para os dois, que, enfim, fica talvez mais fácil para as partes. Pode ser um advogado de cada, como fica melhor. Sim. E o advogado faz esse papel de orientar as partes e trazer para o tabelião algumas situações. O advogado, inclusive, assina junto o documento. Sei que você assumiu recentemente o cartório, né? Vou te colocar numa saia justa. Tem mais casório, mais união estável ou mais separação? Ou ainda você não tem como responder isso para mim? Bom,
Separação não tem muito, né? Bem pouco. Não, aliás, Divórcio. separação, né? Não tem muito. Divórcio tem bastante. Divórcio. Mas ainda tem mais casamento, né? Tem mais casamento? Tem. A pessoa tá acreditando no amor, Pedro? Tá, né? Tem que estar sempre acreditando. Aham. A união estável, nós temos um problema que existe muitas uniões estáveis, mas as pessoas não vão até o cartório formalizar juridicamente. Daí a gente fica meio sem ter esse controle de dados, né? Sim. E o divórcio, sim. O divórcio é o que vai lá no cartório Isso. exatamente Mas hoje você tem esse dado, tipo, o que está acontecendo, por exemplo, vamos falar de Foz do Iguaçu, né? Você tem esse dado ou por você ter assumido tão, né? Faz pouco que você assumiu o cartório, você não tem esse número ainda? Não, esse número exato eu não tenho. Então vai ficar um convite para uma próxima vez para você vir trazer esses números para a gente fazer um levantamento em Foz do Iguaçu, né? O povo está casando mais, tá fazendo essa união estável. Quem sabe depois dessa entrevista, né, Pedro, o pessoal procure mais o cartório para oficializar, né? Tem essa consciência de ter esse documento, o quanto é importante estar municiado, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Às vezes esse documento é usado em muitas outras coisas, né? Não só em benefício de um bem, mas também aí tantas outras coisas que é necessário comprovar que você realmente tem essa vida com essa pessoa, né? Isso, tem várias opções. É mudança de nome, você quer mudar o seu nome, quer colocar o nome do seu companheiro, você pode fazer por escritura pública na formalização da união estável. Você quer tirar um nome anterior, depende ali do casamento, você pode fazer. São várias as Hoje situações. até o marido pode levar o sobrenome da esposa, Sim, né, claro, Pedro? os direitos são iguais. O marido leva Antigamente era só a esposa que levava o sobrenome do marido, né? Isso mesmo, já pensou? Como mudou as coisas, né? Direitos iguais, homem e mulher são tratados E de forma faz igual. isso no cartório de notas? A gente lava a intenção da pessoa, sim. Sim. Daí, esse documento é levado no registro civil, na qual vai ser averbado no registro da pessoa, no registro de nascimento de casamento. Perfeito. E é alterado o nome. Perfeito. Lembrando que o Pedro Corseta... Croceta. Corseta, né? Croceta. Croceta. Eu troquei aqui, eu escrevi Corseta. Croceta é advogado, né, de formação, fez aí o concurso, passou, escolheu a nossa cidade, está aqui. A gente trouxe ele para esse bate-papo, para contar um pouco mais de como funciona o cartório, porque às vezes a pessoa fica pensando, mas tabelionato de notas, eu vou lá só para registrar a firma, fica meio perdido. Fica um convite para você voltar mais vezes para a gente conversar já com esse dado. Vamos saber, Moacir, se o povo aqui em Foz do Iguaçu tem mais união estável, está separando mais, o povo está acreditando no amor e também tirar as outras dúvidas. Foi um prazer conversar com você. Eu gostaria que você deixasse o convite para as pessoas ir lá conhecer, ver aí que está com cara nova, marca nova, endereço novo, tomar um cafezinho e conhecer mais um pouco o Pedro. Isso aí, Cláudio. Muito obrigado, agradeço o convite. Então, mais uma vez, né? Um prazer estar aqui, um prazer estar em Foz do Iguaçu, chegando agora. E fica o convite para todos os ouvintes ir lá no cartório, no primeiro tabelionato de notas, Rua Almirante Barroso, número 1275, ao lado do edifício Pedro Basso. Temos estacionamento conveniado aí em frente, pessoa só bem em frente, bem fácil de estacionar, tranquilinho, não tem que manobrar nada. Fica o convite, estamos aqui para ajudar. E o horário de atendimento, Pedro? O horário de atendimento é das 8h30 às 11h30 e das 13 às 17 horas. Fecha para o almoço, então. Fecha para o almoço. Isso também é ordem, é legislação, né? As pessoas me perguntam, por que não abre meio-dia? Não depende de mim também, gostaria que se mantivesse aberto, mas depende de outras situações. Então, das 8h30 às 11h30 e depois das 13 às 17. Isso mesmo. De segunda a sexta. No sábado, não. No sábado, não. E é isso. Estamos aqui para ajudar. O cartório é um amigo da sociedade, estamos dos advogados, somos parceiros. Então, qualquer situação, qualquer dúvida, por favor, entre em contato conosco, estamos lá à disposição. Isso aí, que bate-papo gostoso, tirando dúvidas, fazendo as perguntas. Tem muito mais coisas que a gente gostaria de perguntar. Nosso tempo esgotou. Foi um prazer te receber aqui. Você sempre é muito bem-vindo, sucesso e que você goste muito da nossa cidade. Depois que bebeu essa água de Foz do Iguaçu, ninguém quer mais ir embora. Tenha um bom dia, Pedro. Bom dia. São 10h02. Para você que está em nossa companhia, muito obrigada pela sua audiência. Fique aí porque a gente vai para um breve intervalo comercial e a gente volta daqui a pouquinho com muita música e muitas informações para você.